Após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel avançou pelo deserto rumo a uma nova etapa de sua jornada. A libertação do Egito havia sido grandiosa, marcada por sinais, milagres e pela derrota definitiva do inimigo. No entanto, a liberdade não era apenas deixar para trás a escravidão física, mas aprender a viver como um povo separado, guiado pela vontade de Deus. Era necessário mais do que milagres, era preciso direção, identidade e aliança. Deus conduziu Israel até o deserto do Sinai. Ali, diante de uma grande montanha, o povo acampou. O monte erguia-se imponente, envolto em silêncio e mistério. Aquele lugar não seria apenas mais uma parada no caminho, mas o cenário de um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Deus estava prestes a revelar sua lei, não como um peso, mas como um fundamento para uma vida em comunhão com Ele. Moisés subiu ao monte conforme o Senhor havia ordenado. Deus o chamou do alto da montanha e declarou que Israel seria seu povo especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. A aliança não seria baseada apenas em promessas, mas em obediência. O povo, ao ouvir as palavras de Moisés, respondeu com uma só voz que faria tudo o que o Senhor havia dito. Havia entusiasmo, mas ainda não havia plena compreensão do que aquela aliança significava. Nos dias seguintes, o Monte Sinai tornou-se palco de uma manifestação extraordinária. Trovões ribombaram, relâmpagos cortaram o céu, uma espessa nuvem cobriu o topo da montanha, e o som de trombetas ecoou pelo deserto. O monte tremia violentamente. A presença de Deus era palpável, santa e temível. O povo, tomado por reverência e medo, manteve distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde Deus estava. Então Deus falou. Sua voz não foi apenas para Moisés, mas para todo o povo. As palavras que ecoaram do monte não eram sugestões humanas, mas mandamentos divinos. Eram princípios eternos que revelavam o caráter de Deus e estabeleciam como seu povo deveria viver. Assim foram dados os 10 mandamentos. O primeiro mandamento foi uma declaração clara de exclusividade. Deus afirmou que Ele era o Senhor, que os havia tirado da terra do Egito, da casa da servidão, e que não deveriam ter outros deuses diante dele. Aquela ordem estabelecia o fundamento de toda a aliança. O Deus que libertou Israel exigia fidelidade total. Não havia espaço para dividir o coração com ídolos ou falsas divindades. A relação com Deus deveria ser baseada em confiança, amor e exclusividade. O segundo mandamento aprofundava essa verdade. Deus proibiu a confecção de imagens ou qualquer forma de representação para adorá-las. Ele não poderia ser reduzido a algo criado pelas mãos humanas. Deus é espírito, eterno e incomparável. A idolatria não apenas distorce a verdade sobre Deus, mas também escraviza o coração humano. O Senhor revelou que é zeloso, mas também misericordioso, abençoando gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. O terceiro mandamento tratava do respeito ao nome de Deus. O Senhor ordenou que seu nome não fosse usado em vão. Isso ia além de palavras vazias ou juramentos falsos. Envolvia a maneira como o povo representava Deus com suas atitudes. Carregar o nome do Senhor exigia reverência, integridade e responsabilidade. O nome de Deus é santo e deve ser tratado como tal. O quarto mandamento estabelecia o sábado como dia de descanso. Deus ordenou que o povo se lembrasse desse dia e o santificasse. Durante 6 dias, o trabalho deveria ser feito, mas o 7º dia seria separado para o descanso. Esse mandamento não era apenas uma regra, mas um presente. O descanso lembrava ao povo que Deus é o Criador de todas as coisas e que a vida não depende apenas do esforço humano. O sábado era um convite à confiança, à comunhão e à renovação. O 5º mandamento voltava-se para a estrutura familiar. Deus ordenou que os filhos honrassem pai e mãe, para que seus dias fossem prolongados na terra. A família era apresentada como base da sociedade.
Honrar os pais significava respeitar a autoridade, aprender a obedecer e preservar valores. Esse mandamento carregava uma promessa, mostrando que a obediência traz benefícios não apenas espirituais, mas também sociais. O sexto mandamento foi direto e absoluto. Não matarás. Deus afirmou o valor da vida humana, criada à sua imagem. A vida não pertence ao homem, mas a Deus. Esse mandamento estabeleceu um limite claro contra a violência e o ódio. Mais do que um ato físico, ele apontava para a necessidade de um coração transformado, livre de ira e desprezo pelo próximo. O sétimo mandamento tratava da fidelidade no casamento. Deus ordenou que não houvesse adultério. O casamento foi apresentado como uma aliança sagrada, refletindo a fidelidade de Deus para com seu povo. A infidelidade não destrói apenas relacionamentos, mas rompe a confiança e fere profundamente a estrutura da sociedade. Deus chamou seu povo a viver em pureza, compromisso e respeito mútuo. O oitavo mandamento abordava a questão da justiça e da honestidade. Não furtarás. Deus estabeleceu que o respeito à propriedade e ao esforço do outro é essencial para uma convivência justa. O roubo, em qualquer forma, corrói a confiança e gera desigualdade. Esse mandamento convidava o povo a viver com integridade, contentamento e responsabilidade. O nono mandamento tratava da verdade. Deus ordenou que não se desse falso testemunho contra o próximo. A mentira destrói reputações, relacionamentos e comunidades inteiras. A verdade, por outro lado, reflete o caráter de Deus. Esse mandamento chamava o povo a viver com palavras honestas e justas, preservando a dignidade do próximo. O 10º mandamento alcançava o interior do ser humano. Deus proibiu a cobiça. Não apenas ações externas eram consideradas, mas também os desejos do coração. Cobiçar o que pertence ao outro gera inveja, insatisfação e conflito. Esse mandamento mostrava que a lei de Deus não se limita ao comportamento visível, mas alcança as intenções mais profundas. Deus desejava um povo com coração alinhado à sua vontade. Ao ouvir todos esses mandamentos, o povo ficou tomado de temor. A presença de Deus era poderosa, e sua santidade era evidente. Eles pediram que Moisés falasse com Deus em seu lugar, pois temiam não suportar ouvir diretamente a voz do Senhor. Moisés os tranquilizou, explicando que aquele temor era necessário para que não pecassem. Deus estava revelando sua lei não para destruir, mas para ensinar o caminho da vida. Depois disso, Moisés subiu novamente ao monte para receber as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu na presença do Senhor. Enquanto isso, o povo aguardava ao pé da montanha. A ausência prolongada de Moisés, porém, trouxe inquietação e impaciência. Mesmo tendo ouvido a voz de Deus, o povo caiu em pecado. Construíram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo, repetindo práticas do Egito. Quando Moisés desceu do monte e viu a idolatria, ficou profundamente indignado. As tábuas da lei foram quebradas, simbolizando a quebra da aliança. O pecado trouxe consequências graves, mas também abriu espaço para arrependimento e intercessão. Moisés clamou ao Senhor pelo povo. Deus, em sua misericórdia, renovou a aliança. Novas tábuas foram feitas, e os mandamentos foram novamente entregues. A glória de Deus passou diante de Moisés, revelando seu caráter. Compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em fidelidade. A lei foi reafirmada não apenas como regra, mas como expressão do relacionamento entre Deus e seu povo. Os 10 mandamentos tornaram-se o fundamento da vida espiritual, moral e social de Israel. Eles não eram apenas leis antigas, mas princípios eternos. Revelavam quem Deus é e como aqueles que o seguem devem viver. A lei mostrava o padrão de santidade, mas também evidenciava a necessidade de graça, pois nenhum ser humano consegue cumpri-la perfeitamente. Ao longo da história, os mandamentos continuaram sendo ensinados, lembrados e aplicados.
Profetas chamaram o povo de volta à obediência. Reis foram julgados à luz dessa lei. E séculos depois, Jesus resumiria os mandamentos em 2 grandes princípios: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Assim, os 10 mandamentos não foram dados para aprisionar, mas para libertar. Eles mostraram que a verdadeira liberdade está em viver segundo a vontade de Deus. No deserto do Sinai, Deus não apenas entregou leis, mas revelou seu coração. Ele chamou um povo para viver em aliança, santidade e amor, mostrando que a obediência é o caminho que conduz à vida. Assista ao próximo vídeo da playlist e fortaleça sua fé. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.